Boa noite. Vamos trabalhar uma aula sobre a disciplina de Gestão de Processos, né? Sou o professor Fábio Goldner, já me apresentei a vocês, né? E nós vamos trabalhar hoje uma ferramenta importante na gestão de processos, que é o fluxograma. É a unidade 3, né, do nosso conteúdo, né? O material está lá no AVA, né? Inclusive deixei um recado para vocês no fórum hoje, unidade 10, fluxograma. Deixei um recado para vocês no fórum. Essa aula vai ser gravada, né? E está gravada. Eu vou disponibilizar para vocês amanhã, pela manhã. Faço hoje à noite ainda, mas se não conseguir, amanhã está lá e vocês vão poder verificar a aula, né? Sempre interessante ver, se não conseguiu assistir ao vivo, vai assistir a aula gravada. Então, a gestão de processos, nós trabalhamos, né? Já trabalhamos uma microaula falando das principais questões relacionadas aos processos, e nós temos dentro dessa questão os fluxogramas, né, que são importantes para determinar, né, esse processo, para determinar a melhoria do processo, se o processo está com algum tipo de problema, se eu posso otimizar esse processo. E aí você pode me perguntar: poxa, professor, por que a gente usa essas ferramentas e tal? Porque assim, o objetivo central de uma empresa é ter lucros. E muitas vezes as pessoas pensam que aumentando os preços você consegue aumentar os seus lucros. Isso pode acontecer, mas também é verdade que existe um componente muito sério aí, que são os custos. E processos de gestão, né? Processos ali dentro de uma empresa, seja ela comercial, industrial, de serviços, qualquer tipo de empresa, significa custos. Quando eu tenho uma gestão dos processos, quando eu gerencio esses processos, quando eu estou olhando, verificando permanentemente se esses processos estão de acordo com aquilo que a minha empresa necessita, eu consigo também controlar custos desses processos. E quanto menos eu tiver de custos mantendo a qualidade, isso impacta no meu lucro. Então não é simplesmente aumentar preços. Eu posso ter gestão de processos, eu tenho a gestão dos custos e tenho a gestão dos meus processos. Aí já vem o professor falando de outras coisas. Não é, pessoal. Administrar algo, gerenciar algo, é uma coisa complexa. Então, pode ser na área de logística, na área de marketing, na área de recursos humanos, na área de saúde, na indústria, no comércio. Se eu consigo entender como que funcionam os meus processos, é muito provável que eu consiga reduzir os custos desse processo. E, consequentemente, pode ter, né, a ver, depende, aí são questões internas, né, existem as variáveis externas, mas essa variável interna poderá me ajudar a empresa a oferir lucros. É disso que a empresa vive, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui um material, né, que é o material da unidade 10 do nosso conteúdo do AVA, da disciplina de gestão de processos, onde ela vai versar sobre o fluxograma. O que é esse fluxograma? Qual a importância dele para a gestão de processos? Então deixa eu compartilhar aqui. Só um minuto, a gente vai compartilhar. Então, eu tenho aqui análise administrativa, fluxograma, né?
bem interessante você dizer assim, análise administrativa. Analisar os seus processos, né? Então, a gente vai identificar os benefícios da utilização de fluxograma na gestão dos processos, reconhecer a importância desse fluxograma na compreensão dos meus processos. Será que eu entendo o processo de atendimento da minha empresa, por exemplo? Processo de vendas. Será que eu sei como é que começa e como é que termina o processo de vendas da minha empresa? Será que os meus clientes estão satisfeitos com ele? E aí também a questão da construção de um fluxograma. Então, será que eu tenho noção dos processos, aqueles que são muito sensíveis ao meu negócio? Então, se eu sou uma empresa comercial, e nós estamos na era do e-commerce, né, do delivery, né? Se eu sou uma empresa comercial, eu preciso identificar esses processos que são sensíveis para a minha empresa. E eu sei que é a venda. Independentemente se é uma venda presencial ou se é uma venda online. Então o fluxograma vai nos ajudar nessa tarefa, né? Fluxograma, ele remete a um processo que inicia em um determinado lugar e termina em outro, apresentando também uma transformação de forma ao longo desse caminho. Então, eu vou mapear esse processo, né? Então, todo processo precisa de um fluxo, ele tem um fluxo. E eu chamo, né, esse gráfico de fluxograma, que ele vai ajudar a garantir, ele não vai determinar que vai ocorrer tudo corretamente, mas vai ajudar, né? Porque cada processo tem um objetivo. Processo de atendimento de um cliente, de venda, ele tem um objetivo. Então, o Slack, né, que é Nigel Slack, que é um grande autor da área de processos, ele diz que os processos estão estreitamente relacionados com o fluxograma. São muito próximos um do outro. Isso quer dizer que todo processo tem que ter um fluxograma. Tá? Todo processo tem que haver um fluxograma. Então, o que é esse fluxograma? É uma representação gráfica, né? Um gráfico de um processo por meio de símbolos gráficos, símbolos pré-determinados. Esses símbolos eles têm o objetivo de descrever passo a passo, step by step, passo a passo, que é o caminho desse processo. Onde ele começa, quais as decisões, o que tem que ser feito, até onde termina. Qual o objetivo desse fluxograma? Elucidar as informações e os elementos que você tem que fazer ao longo do fluxo, além de colocar ordem, ordenar o trabalho ou as tarefas que serão executadas dentro daquele processo. Veja, tem que ter um começo, um meio e um fim esse processo. E tem que alcançar o objetivo pelo que ele foi desenhado. E esse desenho se chama fluxograma. Vocês vão ver daqui a pouco que existem formatos, né, símbolos gráficos que são universais para esse tipo de fluxo, para esse tipo de gráfico, que é o fluxograma. Dentre os benefícios que o fluxograma pode apresentar para a gestão do processo, está a possibilidade de analisar os processos, identificar as oportunidades para possíveis melhorias. Bom, mas aí você vai dizer para mim assim, não, professor, a minha empresa não precisa de melhoria, os meus processos aqui são todos muito bons. Eu acho que aí tem um problema. Todo processo, por mais bacana que ele seja, cabe melhoria, né? Esse fluxograma pode ainda ser utilizado como uma ferramenta. E aí, é uma ferramenta colaborativa, participativa, para mapear os processos, né? Os autores aí, o Peinado e o Graham, e o Slack. Né? E o Slack e os autores que estão junto com ele. E aí é interessante o seguinte, né? Para a gente poder aproveitar bem esse fluxograma, é preciso analisar com cuidado o processo ao qual esse fluxo está relacionado. Então,
é análise, é olhar uma tarefa de um gestor, é analisar, é debater, é verificar. Analisar é importantíssimo. Em uma primeira análise, deve-se identificar a condição desse processo hoje. E não a condição que você quer no futuro. Primeiro você tem que ver como é que está hoje, para depois você projetar o que você quer. É a partir dessa análise de cenário atual. Qual o cenário hoje do meu processo? Ah, é assim, né? Você vai poder melhorar. Ah, eu quero que seja assim. Então, hoje ele é assim, está funcionando dessa maneira. O que eu preciso implementar? O que eu preciso modificar? O que eu preciso melhorar para o meu processo chegar naquilo que eu e a minha empresa, né, que a empresa precisa? Então, esse é primeiro ponto aí, a análise do cenário atual. Bom, aí, ó, esse fique atento aí, diz assim, ó, que a criação, a confecção de um fluxograma deve, primeiramente, considerar a condição atual dos processos, não a condição que deseja alcançar, pois só assim poderão ser feitas sugestões de melhorias. Então, como é que está o processo hoje e o que eu quero, né? Entre outros benefícios que a utilização do fluxograma apresenta, é importantíssimo, né, a padronização, né, dos métodos e procedimentos, que vai dar mais clareza na descrição dos métodos. Ou seja, independente de quem trabalhar, pode passar 1, 2, 3, 5, 10 pessoas num período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o processo está lá desenhado. Ah, pode melhorar? Pode. Mas toda pessoa que estiver lá é aquele padrão. Você não vai mexer a seu gosto. Existe um padrão. Claro que aí ele é uma ferramenta colaborativa. Os colaboradores, os gestores, os operadores vão propor melhorias. Mas se eu mais uma equipe de 2, 3, 5 pessoas fizemos esse fluxo, trabalhamos nele, nós saímos, fomos para outro departamento ou para outra empresa, chegar alguém, o fluxo é o mesmo. Está lá padronizado, né? Então, esse é um grande ganho, né, quando você implementa fluxograma. Professor Fábio Goulding, todas as empresas fazem fluxogramas? Não são todas. Empresas médias, grandes, pequenas que estão querendo se, né, melhorar, mas a partir das empresas médias e que estão preocupadas com os processos, elas necessitam mapear esses processos. Principalmente aqueles processos sensíveis. À medida que aqueles processos estratégicos para a empresa, tá? A partir daí você pode mapear outros processos. Mas a princípio, são os processos estratégicos importantíssimos para a sua empresa, né? Então, essa padronização, esse padrão conseguido com o fluxograma, traz também maior facilidade de leitura e de compreensão e mais rapidez na localização e identificação dos aspectos mais importantes do processo, melhorando a flexibilidade desse processo e aumentando o grau de análise, né, conforme diz o Oliveira, outro importante autor dessa área. Então, como é que é esse fluxograma, né? As etapas de um fluxograma são representadas por figuras geométricas, padrão, né? Padrão, cada símbolo geométrico significa partes do processo, como círculos, triângulos, retângulos, linhas, setas, dentre muitos outros símbolos. Cada simbologia tem um significado e um objetivo específico dentro do fluxograma que nós vamos mostrar. Tá? Os símbolos têm como finalidade... Mas por que existe símbolo? Qual é o objetivo dele? O objetivo, a finalidade é demonstrar o início, o caminho percorrido e o destino dos processos, apresentando as ações que foram realizadas durante o fluxo e permitindo, com isso, o entendimento desse caminho. Tá? Na maioria das vezes, o fluxograma pode demonstrar a qualidade do processo e o valor agregado que foi produzido. Então, ele padroniza isso,
né? Ele apresenta o fluxo, como é que foi percorrido, né? Daí eu tenho esse quadro que vai demonstrar os principais símbolos, né? Simbologia utilizada na construção de um fluxograma de produção, por exemplo. Eu tenho essa elipse, né, que é esse símbolo, parece um círculo, mas não é, uma elipse. Significa o quê? Então, cada símbolo desse tem um significado e é universal. Tá? Conector usado para as partes do diagrama. Geralmente contém uma letra ou símbolo interno com legenda indicando continuação. O retângulo se representa o processo cujo nome deve ser um verbo que exprima ação. A seta indica o sentido do fluxo, a sequência das etapas ou a decisão tomada. O losango representa a decisão de um questionamento, uma pergunta, uma alternativa a ser escolhida, que terá sempre saída binária, ok ou não ok, sim ou não, tem ou não tem, tá? 0 ou 1, né? Binário, certo? O paralelogramo é entrada e saída de dados. O retângulo, não assim, mas com bordas arredondadas, representa um processo alternativo, ou o início e o fim de um programa, de um software. O trapézio representa uma operação manual ou um ajuste no processo. E essa elipse aqui, esse círculozinho, representa o início e o fim do fluxo de dados ou de materiais. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Ó. Outro aspecto benéfico do fluxograma é que ele pode assumir diferentes finalidades. Pode ser para várias finalidades e objetivos. Várias finalidades e objetivos. Com um grau de complexidade muito detalhado em todas elas. As formas mais usuais dos fluxogramas, de acordo com o Chavenato, são fluxograma vertical, que eu vou mostrar na figura 1, utilizado para a descrição de um processo que é formado por diferentes tarefas, podendo ser executado por uma pessoa ou por várias pessoas. Fluxograma horizontal, que é mais utilizado quando as tarefas que compõem o processo são realizadas por diferentes pessoas. Aí nesse modelo, você tem que dar ênfase às etapas, porque várias pessoas vão utilizar vão trabalhar esse fluxograma, evidenciando a parte que compete a cada um deles, facilitando a coordenação e permitindo, com isso, racionalização ou distribuição da atividade. O fluxograma em blocos utiliza uma simbologia mais detalhada, enriquecendo o fluxograma. Este não fica restrito apenas a linhas e colunas, e visa demonstrar as entradas, as operações, os processos, as saídas, as conexões, as decisões, o arquivamento de documentos e outros aspectos. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Então, a figura 1 é um fluxograma vertical. Então, está aqui. Prepara o grampo de sustentação, encaixa o grampo na peça principal, verifica e aí vai. Isso aqui é para uma empresa, tá vendo? Uma indústria, tá vendo? Aí vem até chegar aqui. Já o fluxograma horizontal, várias atividades, tá vendo? Quem é que faz? Controlador, gerente, aprova a compra, o conferente começa, o apontador vai ou não. Aí observando cada símbolo desse aqui, Decisão, losango, a decisão, tá vendo? Então, e aí vem até chegar, conferir o material e enviar. E eu tenho o fluxograma em bloco. Esse fluxograma aqui é muito bacana, Então, veja bem, prepara o pedido digita o pedido do material. Aí vai, Quem é o destino? Se é para o Brasil, ele vai seguir essa linha aqui. Se é para o exterior, ele vai seguir essa linha aqui. Por quê? Porque vamos lá.
Prepara o pedido D. Digita o pedido no terminal, termina, separa a mercadoria pedida, embala a mercadoria pedida. Gerou isso aqui. Aí o 1 é o seguinte, né? Que é o pedido. Qual é o destino desse pedido? Foi feito, tem direitinho, né? Foi separado, embalado, aí ele vai ser enviado. Bom, esse pedido 1 aqui. Se ele for, tá vendo que é um losango? Decisão. Se ele for para o Brasil, ele vai seguir essa trajetória aqui, setinha. Digita o destinatário, elabora o conhecimento, nota fiscal do cliente, manda para o cliente. Do Brasil. Mas ele não é para o Brasil, professor, é para o exterior. Então eu vou para esse lado aqui. Ó. Esse aqui é o fluxo. Digita o destinatário. Aí você tem que fazer uma guia de exportação, porque é um produto que você vai exportar. Faz a nota fiscal do cliente e manda via outro tipo de transporte para o cliente lá fora. Tá vendo? São dois. É um fluxo bem mais tranquilo, assim, é melhor você utilizar o fluxograma em bloco, porque ele fica com visual melhor, inclusive, para você tomar decisão. Tá? No que tange as formas de fluxogramas, o mais importante é saber quando usar cada uma delas. Né? Dessa forma, pode tirar o máximo proveito dessa ferramenta, que auxilia na organização dos processos de uma empresa que presta um serviço ou cria um produto. Por meio do fluxograma, todos os passos envolvidos nos processos da empresa poderão ser compreendidos por qualquer um que conheça a sua simbologia. Então, as pessoas têm que conhecer a simbologia e trabalhar os fluxogramas. Bom, falamos do fluxograma, legal e tal. Agora, o que isso tem a ver com os processos, né? Depois que nós verificamos os benefícios do fluxograma, é importante, né? Então nós vamos definir a importância dele para entender um processo dentro da empresa. Vocês viram ali um pedido, né? Receber o pedido, digitar o pedido e mandar a mercadoria. O quanto que é importante, então, você saber a simbologia e usar aquele fluxograma, né? Mais do que simbolizar as etapas de um processo, ali, né? O fluxograma deve auxiliar na implantação, no monitoramento, na melhoria desse processo. Será que esse processo aqui da emissão do nota fiscal, né? Do pedido aqui e tal, preparar o pedido, será que ele está legal ou a gente precisa melhorar? Será que algumas etapas aqui estão ruins? Isso que é bacana, né? Para tanto, é preciso compreender como se faz o mapeamento do processo e como o fluxograma se torna importante na atividade de mapear esse processo. Então, o que é mapeamento de processo? É uma ferramenta que é utilizada para representar as atividades de um processo de uma empresa ou organização, pode ser ONG, o que for, apresentando um passo a passo como esse processo acontece. Então, esse mapeamento vai visualizar e analisar as relações existentes entre departamentos e atividades e o impacto que um gera sobre o outro, conforme o Wildauer. É no contexto do mapeamento dos processos que o fluxograma demonstra toda a sua importância e seu potencial de auxílio para uma atividade. Então, o fluxograma vai ajudar muito na hora de mapear o processo, né? Esse fluxograma ele vai ter a função de representar de maneira visual, né? Bacana porque é um mapa visual, né? De maneira visual, os procedimentos de trabalho de um processo. Com a elaboração de um fluxograma, é possível mapear o estado em que uma empresa se encontra, conforme o Miller, né? Após o mapeamento do processo, representado por um fluxograma, pode-se efetuar algumas análises de indicadores, como tempo, custo, valor agregado, qualidade, de acordo também com o Miller. O que é análise de tempo, né? É possível, por meio de um fluxograma, fluxo que busca identificar o tempo das atividades de um processo, né? Aí você vai medir o tempo, obter informações preciosas e importantes a respeito das atividades
que deverão ser priorizadas para melhor proveito do tempo. Para que seja possível fazer essa análise, é preciso efetuar uma análise dos ciclos de trabalho de uma atividade e do processamento, para poder aferir, medir as possíveis ineficiências, não está indo legal, e efetuar as melhorias que são necessárias, que devem acontecer. Essa análise de tempo. Lembra que eu falei do custo logo no início? Fluxograma, o mapeamento de processos, e o fluxograma ajuda nesse processo, nessa questão. Ela também tem a questão dos custos, né? Análise de custos. Os custos vão evidenciar problemas e ineficiências envolvidas no processo, possibilitando identificar a atividade de maior custo durante o fluxo. O que custa mais dentro daquele fluxo, né? O objetivo da identificação do custo de uma atividade dentro desse fluxo processo não é controlá-lo, mas é poder estimar o valor de cada atividade que foi mapeada. Então, para você saber mais ou menos quanto que é, né? A gente tem o custeio por atividades, né? O Activity Based Costing, que é o ABC, né? Cujo foco são as atividades, mais especificamente a visualização das atividades de maior custo e as que não geram valor. E é uma das possibilidades de análise mais aprofundada a partir do fluxograma. Então, depois do fluxograma, pode usar esse tipo de análise de indicadores, né? Então, observa que a grande importância que o fluxograma assume na organização, né? Sua aplicação, né? Aplicar um fluxograma vai atuar diretamente em aspectos primordiais da empresa. Uma empresa que tem seus processos mapeados por meio de fluxogramas, ela tem maior possibilidade de sucesso no mercado em que atua. Não quer dizer, pessoal, que ela vai ser totalmente... depende só disso para ser uma empresa bem sucedida. Não, longe disso. Mas ajuda bastante, né? Ajuda muito, né? Porque ela vai conseguir a todo momento identificar os possíveis problemas. É porque ela está mapeando, né? E agir rapidamente para efetuar as correções necessárias e melhorar, né? Então, assim, permite que as atividades que tomem tempo, tenham um custo elevado, ou que não agreguem valor, sejam redefinidas ou até eliminadas, né? E aí isso vai ajudar a garantir a qualidade final do produto ou do serviço ao cliente, tá? Todos os aspectos que envolvem o fluxograma são de suma importância. Também é legal, a gente tem que aprender a construir um fluxograma, tá? A construção do fluxograma. Então, agora que você já tem, né, sabe a importância, vamos ver o seguinte. Dá um exemplo aqui. Um fluxograma da produção de suco de laranja em casa. Quais as etapas desse processo? Primeiro, comprar a matéria, um suco de laranja na sua casa. Hein? Você pode desenhar o processo através de um fluxograma. Comprar a matéria-prima, ou seja, ir ao supermercado, uma banca na feira que vende frutas e verduras, escolher as laranjas que são utilizadas para você fazer o suco. Verificar quais laranjas que você vai utilizar. Passo 2, transportar de maneira segura, né, as laranjas do local onde você comprou até a sua casa. Terceiro passo, organizar o espaço e os materiais que serão utilizados para a produção do suco. Aonde vai ser e o que você vai usar. 4, você vai lavar, cortar e espremer as laranjas para sair o suco. Você vai coar também, né? E aí você vai servir o suco para ser consumido. Olha o fluxograma, ó. Começa aqui, ó. Início, segue aqui para a setinha, tem o nosso retângulo com bordas arredondadas. Vou escolher as laranjas. A laranja é boa? Ó, aqui eu escolho laranja, vem aqui e continua. Aí é um losango de decisão. A laranja é boa? Sim. Se ela é boa, vou adquirir laranja, né? Se não, eu volto para escolher a laranja. Beleza. Adquiri a laranja. Segue o fluxo. Vou transportar.
Transportei, que é a segunda etapa, certo? Beleza, terceira etapa, aliás. Transportei, ó, essa segunda etapa. Transportei até chegar em casa. Teve problema? Teve problema não. Transporte sem problemas? Sim, sem problemas. Continua. Não, ele teve problema. Então você volta para o início, né? Sem problemas. Beleza, então vem para cá. Organização do espaço e materiais para a produção do suco. Cada etapa é um retângulo com a borda, né, arredondada. Beleza, vou decidir de novo. Espaço e materiais estão organizados? Se não tiver, volta para organizar. Ó. Tá vendo? É simples aqui. Ó. Então, se tá, continua. Lavar, cortar, espremer as laranjas. Fiz isso? Fiz. Você viu o suco? Fiz. Não fiz? Eu volto para lavar. Aí tá lavadinho, cortado, espremido as laranjas, você viu o suco. Se não, eu volto aqui, tá vendo? Então esse que é o fluxo. Ah, professor, mas tá vendo? Ó, em cada etapa dessa, talvez eu possa melhorar aqui, né? Aonde que é o custo maior? Esse transporte é muito longo. O custo da laranja, onde eu fui comprar essa laranja? A laranja é de qualidade, tá vendo? Você pode mapear todos os processos. Ó, olha que bacana, ó. 3 fases aqui, ó. Aqui é a fase do supermercado ou da feira. Aqui é o transporte e aqui é em casa. Então você pode separar 3 grandes etapas, onde você comprou, o transporte e o preparo do suco, né? Então nesse material aí tem um software legal aí para você dar uma olhada, o Biságio, né? Você pode clicar aí e fazer o download. Por mais simples que pareça ser a produção do suco de laranja, quando é construído um fluxograma do seu processo, você diz assim, não é tão simples assim fazer um suco, ó. Tem várias etapas. Você pode mapear essas etapas no fluxograma, tá? Percebe também a importância de cada um dos passos que o fluxograma apresenta, pois em cada etapa, pessoal, há necessidade de realizar uma atividade ou uma tomada de decisão. Aliás, várias tomadas de decisão, né? 1, 2, 3, 4 tomadas de decisão, várias etapas aqui, né? E isso vai impactar diretamente na atividade seguinte. Ó, vem para cá ou volta para trás. Ó, vem para cá ou volta, né? Então essa tomada de decisão impacta para frente ou para trás, né? Lembre-se que ao construir o fluxograma, seja de qualquer tipo, esse aqui ele é né? Ele é bem bacana, é um fluxograma em bloco, ele é muito bacana, né? Existe o Visage que é um software que ajuda a construir esse fluxo, né? Seja de qualquer tipo que for, primeiramente deve saber o que você quer mapear e qual a finalidade desse fluxo, depois que ele vai estar pronto. Deve-se também compreender os símbolos e os diferentes formatos que o fluxograma pode apresentar. Com um fluxo bacana assim, eu gosto muito desse que nós apresentamos aqui. Com essas premissas em mente, você conseguirá construir um fluxograma que você possa compreender, né? Que vai possibilitar que outras pessoas, né, que podem ter talvez o mínimo de conhecimento sobre o fluxo, né, compreendem o que você está querendo dizer com ele. E além disso, quando você sabe elaborar fluxogramas, você terá plenas condições de ler e compreender os fluxos elaborados por outras pessoas, né? Porque a simbologia usada para a construção dos fluxogramas busca ser a mais universal possível, né? Então veja, olha, suco de laranja, várias etapas, tomada de decisão, né? Só vou adquirir a laranja se ela for boa, senão vou escolher de novo, né? Aí eu vou transportar, depois que eu comprei, eu vou transportar. Qual é a distância disso? Isso pode impactar. Pô, beleza, transporte foi legal? Não, então você tem que, estragou a laranja toda, você tem que voltar para escolher. Não, foi tudo bem, não teve problema, eu continuo. Eu já saí da fase do transporte para a fase do preparo do suco. Porque eu sei que eu tenho que organizar o espaço,
os materiais, a faca, o espremedor, né, colher e tal, né, o espaço, né? Então, beleza, tá beleza, tá ok, eu sigo em frente. Não, eu volto para organizar, ó, tem que organizar. Eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer se eu não tiver organizado o espaço e o material. Aí eu vou ter que lavar, cortar, espremer as laranjas. Fiz isso? Aí eu já vou para a fase final. Não, tem que fazer, senão não vai ter suco. Então imagina que isso é um processo de venda, imagina que isso é um processo de produção, imagina que isso é um processo de estoque. Né? Um fluxograma do estoque pode estar aqui, do pedido que nós falamos lá. Esse aqui, ó, é o pedido, né? Ó, tá vendo? Ele pode ser daquela maneira também. Então o fluxograma vai ajudar muito, pessoal, no mapeamento de processos. Aqui estão as referências. Vai ajudar demais no mapeamento dos processos. E por que ele vai ajudar? Porque mapeando os processos, desenhando e mapeando os processos, você vai conseguir entender aonde estão os gargalos. Naquele caso da laranja, é na escolha, é no transporte ou é em casa? Onde você perde mais tempo? Aonde você tem um custo maior? Então, com aquele exemplo, seria interessante vocês olharem para ele, tentarem fazer um fluxograma de um processo aí na sua casa. Pode ser também de um suco, ou dentro da empresa que você trabalha. Então, assim, é interessante você entender essa ferramenta, né, que ela vai ajudar bastante o gestor nesse mapeamento desse processo. Então, é muito. E a tomada de decisão. Será que eu tenho que cortar alguma fase desse processo? Alguma etapa? Reduzir alguma etapa dele? Ou eu tenho que alongar? Tem mais etapas que precisam ser feitas. Nós falamos em melhoria dos processos em vários momentos. Então isso é bom ter em mente. Você que vai ser gestor, gestora, que os processos são importantes para a tomada de decisão, com relação a custo, a tempo, a material humano, né, a várias questões que vão impactar no meu lucro. Então fica aqui essa minha fala, essa aula com relação aos fluxogramas. Dá uma olhada na unidade 10, essa aula vai estar gravada lá. Qualquer dúvida, lá no AVA, né, lá no bloco Aulas ao Vivo, qualquer dúvida, entre em contato no fórum de dúvidas, com mim, com o tutor, né, tutor em AD, né? Nós estamos aqui à disposição. Grande abraço e até a próxima.